Boa noite a todo mundo. Bom vocês estarem aqui. A Universidade Livre do Teatro Vila Velha faz 10 anos esse ano, né? Foi em 2013 que a gente começou, esses rapazes aí nesse início. E começou por isso, por uma certa angústia minha, nossa, do Teatro Vila Velha, de que teatro você estava fazendo, como se preparavam os atores para fazer teatro e por que havia uma evasão do público do teatro baiano. Enfim, uma série de perguntas, uma série de questões. Então, em vez de a gente ficar falando, reclamando, comentando, a gente preferiu propor um processo, né, de formação, sabendo que ninguém forma ator, ninguém forma artista. O artista se forma, se quer se formar. A gente pode oferecer ferramentas, meios, maneiras de usar as ferramentas, mas o ator se forma sozinho. Ou, melhor, se forma coletivamente e se forma fazendo. Então, essa é a proposta da Universidade Livre. E logo desde o início, a gente começou a pensar nesse acompanhamento do público e um diálogo com o público antes de ser um espetáculo. Então a gente criou essa coisa, experimento, que é um experimento, né? A gente, primeiro, a gente construiu uma meta, um tema, uma coisa para falar sobre, que é essa questão que é absolutamente contemporânea e urgente, que é a questão das identidades, e que não se contrapõe a isso, mas se soma a isso a questão da alteridade, né? Porque a gente defende muito a identidade e pensa pouco na alteridade, né, no outro. Então, o mundo está cada vez mais fechado em si, na minha, quem eu sou, pouco aberto para quem o outro é, como eu posso acolher o outro e vice-versa, né, trocar. Então, esse primeiro experimento foi sobre isso. E depois eles vão falar e vai ser melhor do que eu falando. E aí isso a gente foi construindo um processo de como se constrói um espetáculo de teatro. O que a gente vai apresentar não é um espetáculo de teatro, é um exercício sobre fazer teatro e sobre discutir o tema. Então, é uma cena, ou várias cenas, um conjunto de pequenas cenas, e foi a partir de um processo de construção desde o texto virar dramaturgia, da dramaturgia virar encenação, virar um jeito de falar, e depois vem uma questão: por que a gente faz isso? E
eles vão fazer, eles vão falar sobre isso. E aí a gente conversa. Tá? Negrizou foi nosso colaborador de movimento, de trazer essa identidade afro-contemporânea, qualquer coisa. Depois ele pode falar, se quiser vir falar sobre. Bira Monteiro fez todo o trabalho de percussão, de ritmo, que é uma coisa que nos move também. A gente trabalha muito sobre essa questão, não do sentimento, mas muito mais da pulsação, do ritmo que tem a fala, do ritmo que tem o discurso que a gente quer fazer. E Cláudia Manzo fez um trabalho de música e voz e Cláudia não está aqui, está viajando, está fazendo show, e Bira não veio. Mas eu vou falar. Só para agradecer a presença de todos, boa noite a todos. Só para agradecer a presença e agradecer até um trabalho que a gente constrói, eles constroem, eles já falou isso, só para, é uma coisa que a gente busca muito em si, né, a ideia de construir teatro, construir nós mesmos, todos os seres humanos, e isso vem de dentro. E é isso que a gente quer fazer nesse exercício, né? Fazer essa transição dessa busca de nós por nós, concomitantemente trazendo para toda essa austeridade, né? Essa busca de valores apropriados da vida, de arte e exílio. Então, obrigado pela presença e até. Onde está? Quando eu achar.
O que eu faria? O que eu penso sobre o mundo? Uma palavra define? Que sonhos eu quero viver? Qual música eu quero dançar? Eu quero me fundir no grande outro, me fundir em amar, proteger, prosperar E sentir. sentir. Por nós, pelos outros, E não julgar e nem apontar. é isso. A gente não precisa entender, a gente precisa ser. O lirismo da vida só é potente se for considerado o quem, o quando, o onde, o Nada quando. é necessário abraçar, se relacionar entre os povos, os saberes. Eu amei esse distante, mas eu acabei me perdendo no conceito. As coisas, que tristes são as coisas. Tudo tem É ficado maluco, mais eu não difícil. entendi nada disso aí. Tudo tem ficado mais difícil, pescador. Porque os homens têm acabado com a natureza, com as pessoas, com os animais, de maneira devastadora. Só pensando no seu ego e no dinheiro. Mas dizem que pescador é diferente. Dizem que lidar com o bicho é melhor do que lidar com gente. Fazer o que mais gosta com a sua família. Olha o momento da pesca política. Esse eu amo assistir em viagem. Várias cabeças com o mesmo pescado. Vai ser todos vários. O sabor será o mesmo? O tempero? Prisão ou liberdade? Sempre esse questionamento. E quando tudo fugir do pensamento. Eu lembrarei. Eu quero lançar uma bandeira nacional do amor. Eu amo você. E o amor me faz esquecer, mas também me faz mais esperançosa. Porque foi assim que me ensinaram. Afinal, qual é o nosso papel na sociedade? Como isso pode ser fiel a uma forma de pensamento imposta, de termos de ser? Incógnito. Nem eu sei. Na memória, eu trago ancestralidade, mas também força. A minha pele conta história, aparências e atitudes. É entendendo que eu não sou João, nem José, nem Maria e nem Cristina. É entendendo quem eu sou. Mais que uma mulher, uma borra de café. Mais que os papéis que mudaram de vida. Na verdade, tudo pode mudar. Mudar de lugar. Só não muda a identidade do povo e mudar onde você fez. A memória de tudo que foi apagado sentido fez com que eu não me reconhecesse e acessasse as minhas origens. Não deveria existir preconceito. O que mais vai contar a minha história a partir de agora? A identidade é como as alteridades. Quando elas se misturam, são boas? Não me enxergo. Você deve buscar. No outro, até que um dia você se encontra. O que mais eu quero contar para o outro? Ou até para mim? Oxi, moça! Eu sou você, moça! Eu sou nós! Eu sou esse povo maluco! Você tá aqui, moça? Deixa eu contar uma história! Onde eu fui, onde eu tô! Ideia. Partilhar sentimento, amor. Oh, moça, eu não sei, viu? Mas isso me deu a ideia de uma cervejinha. E com bons amigos, uma cervejinha, mesa de bar, bons amigos. Que antes eram despercebidos, né? E agora, eles fazem perceber muito o que eu sou. Ai, moça, como dizia aquele velho ditado, quem se mistura com porcos, falando com... Também, como dizia meu presidente Lula, companheiros e companheiras, quando traz a eleição todo mundo vai comer picanha e tomar uma cervejinha, eu como moça, como falando, isso significa uma identidade. Infinitude que se reconheceu meu eu louco.
Mesmo assim, pertencer a uma só união, em busca de uma missão, ou pertencer. Pertencer, união, identidade perdida. Uma caixa mais fácil de trabalhar. A unidade é a afirmação de uma identidade. A unidade por si só pode representar todos. Isso eu todo. Afinal, eu posso dizer hoje também que não faço. A alteridade é aquilo que me toca e toca no outro também. Até mim só assim. Então, por que deveria ser tão difícil buscar essa missão? Ou só existir para isso se tornar pertencente? Ao mesmo tempo, sem que isso não nos defina, se sei que não sou, por que não me deixa me encantar? Os meus defeitos, os meus anseios, os meus sonhos sem fim. Eu sou eu, e nada pode mudar isso. Colonizada, invadida e negada. Mas a minha história é mais que isso. Mais que isso, que feitiço, mais que meu próprio ar. Eu não sou tua dor na tua pele, mas entre tua pele com tuas dores, eu me permito tentar sentir. Entender, contribuir, falar, ou só escutar. Escutar você, o que tem e o que vem do seu coração. Você sabe, ando um pouco preocupado com conceitos. Eu vou dar uma palhinha. Pra não se apaixonar. Olê, 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 olê. Identidade é a representação de um povo, de sua cultura, o que gosta de fazer, como vive, o que pensa. Representa as nossas origens e ainda abre caminho para o futuro. Vai das antigas às novas gerações, plantando sementes e colhendo as nossas origens. As alteridades também compõem a nossa ancestralidade. Nada é perene. As alteridades são conceitos ligados à distinção, à natureza. De distinção a, sei lá, eu gosto mesmo de gente, de pessoas diferentes, de sabores. E o que seria isso se não praticar a alteridade em sua posição mais genuína? Isso é realmente algo pouco mencionado, entendido, mas que lidamos todo dia em nossas relações. Os mares vistos pelos olhos, o vento que soprou nos cabelos, o antes que não se poupa, tudo isso é nosso, tudo isso é meu. Mas muita calma, senão eu confundo. Eu fico catequizada. Não conheço a minha live. Tapajós, Piniquim ou Tabajara? Otira ou Iara? É importante trabalhar a empatia para bem se relacionar. E também saber amar o outro do jeito que ele é, respeitando o seu jeito, sua origem, observando e escutando, pois a alteridade é sinônimo do outro, como no ambiente de referência. Eu sou Jurema, Laiana, Dandara, Silvia, cara amarrada. Eu sou pai. Eu posso ser tudo o que eu quiser. Posso não ser nada também e tá tudo bem. Compartilhar minha identidade é uma oportunidade que eu tenho de provar para mim mesmo que eu sou pertencente a algo maior, que foge de mim. Conceitos são faróis que nos norteiam e que facilitam a nossa compreensão do universo, sobre as coisas, da observação e o entendimento delas. O conceito das coisas é ter conhecimento. Mas que posso eu dizer
se nem tanto vivi, não é? Nunca pensei muito sobre a alteridade. E o sentido não me aprecia. De que se trata do outro e da minha relação com pessoas que pensam diferente e se importam. Somos parecidos em algum ponto. Algum passo, desencontro. Peraí. Ninguém é isento de identidade. É impossível ser humano. Veja só, vou tentar reformular. Pensar ou só sentir, em primeiro lugar, também é uma alternativa que é bem objetiva, definitiva. É um mapa que construímos para navegar junto ao outro que desconhece os 7 mares que estamos a navegar, precisando de uma direção. Bahia, Bahia, quem é o anjo que caiu do céu? Ele não é homem. Entrar no outro é a melhor coisa do mundo. Perceber a dor do outro. E o outro, e o outro, e o outro. Mas e as ostras? São o quê? Os outros somos também nós. Eu sou outro também. Quero me construir plena para fazer da revolução que sonho encontrar além de mim. E observando o outro, eu percebo que, em meio à contrariedade, algo me conduz. Algo familiar, algo que consigo. E o principal, a resposta para todas as dúvidas? Na minha humilde opinião, acho que não. É sobre estar atento e forte à realidade, mas sem quebrar esse quê. Que quebra, que consegue, ou construir uma fé. É uma fé em mim, no outro, que eu nem sei se eu tenho. Como é que eu vou confiar em minha identidade se eu mesmo me confio nela? Sobre acolher, entendendo sobre o outro, que te olha e tenta ver a imagem e semelhança para vir à ação. E observando o outro, toda vez que as pessoas estão perdidas, o que é que eu faço? Percebo, observo e traço caminho para ajudá-las a se reencontrar. Identidade sobre respeitar as pessoas pelo que elas são, sem julgá-las. Havendo humanidade, o que fazer das outras? Realmente, é de uma falta de empatia danada, não? Fosse em si e sem capaz de ver, senão o próprio umbigo. As pessoas, Coisa triste, não? o ser humano, ele não é ruim por natureza. E nem bom. Mas aprende tudo o que lhe for ensinado. Eu mesma não confio em mim. Como confiar nessa identidade que não me cabe, no que fizeram ou disseram de mim? Como avançar sem saber para onde vou? Será que vou? Todos podem, eles disseram. Mas a verdade é que uns sobem de escada e outros. É sempre o outro ou eu. É sempre eu ou outro. Com as outras. Sempre eu ou outro. pensamentos. Mas carnaval é isso. Por dia, de alguém pra amar, alguém pra dançar. E no fundo, todo mundo é isso. Alguém finalmente
falando de outro na minha cara. Talvez essa galera toda não perceba, mas eu sei. A realidade também está nesse texto. Compondo a natureza da vida, formando todo, onde cada um desempenha a sua função. As perspectivas, os olhares são maneiras de mostrar e viver. Eu mesmo queria que a vida toda eu vivesse esse carnaval, onde todo mundo busca a sua própria identidade e ocupação. Isso mesmo é um lugar onde podemos conviver em harmonia e paz. Aí que está a importância de pertencer e contar sua própria história. Mas, sendo que o carnaval vai passar, e que tudo vai ficar no campo da ilusão, ainda vai seguindo com essa gente que se veio no passado, no presente e no futuro. Eu começamos com essa coisa toda de carnaval, da vida do outro e da minha. Vidas, onde cada um vai vivenciando, respeitando todos os espaços. Que doido! Olhando bacana essa festa, corpos vivos, vivos vestidos na etapa da vida onde cada um está procurando seu lugar de experiência, identidade, outro, para quem sabe alcançar e conquistar o poder de si. No tempo e no espaço, do íntimo também é a humanidade. E o amor, como eu posso senti-lo genuinamente? Na verdade, isso. Aonde está a atenção plena? Ei, eu já tinha te dito que seu rapaz não, mas você insiste. Mas quem não compõe? Tudo isso, impresso na minha pele, na minha cara, na minha carne, nesse monte de gente, nesse monte de coisa. É sua. Essa identidade é sua. Boa noite. É um prazer recebê-los no teatro. É um prazer poder falar um pouco sobre o processo criativo disso aqui. E como isso começou, de onde saiu esse texto. Nosso primeiro encontro aqui, como falar de alteridades, de identidades afro-brasileiras, né? E está aqui um branco falando, mas é como buscar isso. E a primeira coisa que Márcio trouxe foi um texto para que nós pudéssemos discutir e ler sobre isso, sobre algumas perspectivas disso. Em seguida foi desenvolvido um trabalho de interação, de olho no olho. Foi feita uma atividade que consistia basicamente em cada um de nós escrevia qualquer coisa sobre identidade ou alteridade, dividida em dois grupos, e nós só podíamos escrever
enquanto ele permitisse. Quando ele batia palma, nós parávamos e o texto continuava a partir de onde tinha parado com outra pessoa e aleatoriamente. Foi assim que foi sendo construído esse texto e tudo que foi dito aqui. O pessoal vai continuar um pouquinho agora. Esse texto que vocês viram hoje é uma mistura de tudo que a gente fez nesse processo inteiro. A partir desse primeiro exercício em que a gente continuava o texto do outro, e a gente foi aprimorando ele, pensando em cenas, pensando nesses personagens, a partir dessas alusões que surgiram no início, assim, né? Daquilo que a gente tinha na época como bagagem para entender identidade e autoridade. Então, aos poucos, vai se conduzindo para que todas as cenas acabam convergindo no mesmo tema, de uma forma que elas se encaixem. Então, o texto hoje que a gente tem aqui, ele é fruto de um exercício que continuou sendo exercitado, e hoje a gente tem uma amostra daquilo que a gente entendeu naquele período sobre identidade e alteridade. E depois eu quero para vocês também compartilharem com a gente. Uma coisa muito interessante do texto é que ele foi montado, mas a gente tinha a liberdade de escrever, continuando o pensamento do colega ou fazer uma coisa totalmente diferente, aleatória. Coincidentemente, quando a gente fazia isso, escolhia continuar uma história ou interromper e trazer uma outra, a gente imprimia também muito do que a gente entende enquanto identidade e enquanto alteridade. E aí, quando a gente fez a junção disso e separou em cenas, ficou fantástico, assim, para a gente empreender que toda aquela coisa aleatória se transformou num corpo e conceito transmissível. Foi isso. E depois dessa construção do texto, a gente se reuniu em grupos em que a gente discutiu essas cenas que foram construídas coletivamente. Então, todo o processo de construção dramatúrgica também passou por uma construção coletiva, porque tiveram momentos em que um grupo dirigia outro. Então, a gente tinha uma visão muito mais ampla, muito mais casada de todas as coisas, e a gente não se centrava só na nossa cena, só no nosso personagem, só no nosso texto. Uma observação, vocês já falaram, digam o seu nome e os próximos. Eu sou o Wilson. Gabriela. Antônio. Sara. Eu sou Stephanie. A construção das cenas meio que foi impulsionada por alguns questionamentos, né? Como o tempo, o espaço, as razões sociais, tudo isso para construir os personagens e também toda a história que seria contada e as cenas. E aí foi encaixando aleatoriamente, mas também coincidentemente, e resultou na mostra que fizemos agora. Eu sou Ana Valéria. Então, boa noite em primeiro lugar a todos vocês. E agora faz sobre a cena que tivemos a ajuda de 4 mestres maravilhosos. Está aqui Márcio Meirelles, Bira, Cláudia e Negrizu, que está ali sentado. Eu quero, em nome de todo o grupo, agradecer a eles. Muito obrigada por ter jogado a gente até aqui nesse experimento que a gente viu que deu resultado. Foi trabalho, foi momentos, foi volta a cena e muito corpo, dança, música. Deu uma noção pra gente de escutar e aí deixar a energia fluir, tanto da terra como o Negrizu ensinou pra gente, de deixar o corpo ir, de saber que nossa energia vem de todos os lugares, tanto da música, tanto da terra, quanto a energia do outro que precisamos, e isso que deu o impulso para nossas cenas estarem aqui, interligadas e, de certa forma, passando a mensagem que queremos para vocês. Olá, meu nome é Crisley. A partir do momento que foram feitas a parte da música, a gente separou e organizou aqui no palco como foi distribuído as cenas, né? Como vocês podem ver aqui, praticado, ajudar, enfim. E aí, a partir disso, a gente foi criando um corpo, né? E como é que foi construído isso, e o palco gera outra sensação, e foi muito interessante poder estar experimentando isso aqui. Fale sobre a construção dramatúrgica. Sim. Inclusive, como o outro grupo estava continuando, teve um momento do nosso processo que foi um grupo avaliar o outro grupo. E em nenhum momento a gente sabia que o que a gente estava praticando em sala ia se transformar nisso aqui, em um experimento aberto a vocês. E só isso mesmo eu queria contribuir. Falando sobre a construção de cenas, teve um momento que foi crucial para saber posição de cena, as nuances seguintes, que foi uma atividade com o Negrizu, que a gente só poderia sair do palco
Por exemplo, o meu grupo, né, o grupo das ostras, a gente começou a ficar agachado, só que de costas, e isso intuitivamente. E aí a gente trouxe isso para cenas, e esse foi um processo que aconteceu com todos os outros grupos, e isso aprimorou a encenação. Ah, meu nome é Bibi. Eu sou Daniel. Eu acho que a concepção, a formatação da cena parte da diagonal, que foi proposto pelo diretor, e como diz Negrizu, que é nosso colaborador, com a diagonal a gente consegue expandir a cena para chegar até esse ato final, que foi o carnaval. As tecelãs também, acho que foi o princípio, porque elas representam o simbolismo, essa costura que foram das autoridades, desses pontos, e que começa lá na sala de ensaio de um curso, quando o Márcio faz o desenho, ele traça os quadrantes, distribui a nossa posição em cena e traça a nossa movimentação, nosso percurso nessa trajetória de busca das identidades. E desde então a gente vem experimentando, vem ajustando os detalhes para chegar até aqui, que foi esse experimento compartilhado com vocês. Eu sou Daniela Landu e a gente vai falar um pouquinho agora sobre o texto e como a gente trouxe esse texto para a palavra, né? Como a gente aprendeu a interpretar esse texto. Bem no princípio a gente fez um círculo, uma roda, e aí a gente fazia a leitura desse texto que a gente mesmo tinha produzido. E a partir do momento em que cada pessoa passava pelo texto, pelo seu próprio, ou pelos escritos do outro, a gente ia entendendo como aquelas palavras nos tocavam e principalmente sua intenção e o que elas queriam dizer no texto, né? Para além da leitura que a gente aprende na escola, e para além da leitura dramática também, é entender a fundo como essas palavras estariam aqui interpretadas e todas para vocês. E uma outra coisa que eu quero pontuar é que as palavras também foram juntas com todos os outros exercícios, como a Ana falou, com os nossos outros colaboradores, né, com o Neguizu, com Bira, com Cláudia. E com Bira foi muito interessante porque ele Bira Monteiro, né, ele é percussionista, então ele trouxe pra gente toda essa bagagem, todo esse conhecimento sobre percussão. E a gente achava que ia ficar só na prática, né, só com os instrumentos, mas não. Ele utilizou as palavras, ele utilizou sílabas, enfim, coisas que vêm da palavra para que a gente conseguisse avançar junto com o instrumento também. Então foi muito bacana. Só para complementar, teve uma coisa também que Bira trouxe, de alguma maneira dialoga com o Neguizu, que é a gente utilizar o nosso próprio corpo como instrumento musical. Não só na palavra que a gente está dizendo, né, mas como a movimentação de cena, como a gente anda, como a gente toca nas coisas, pode também de alguma forma reverberar sonoramente. Eu sou Rai, eu vou falar um pouco da parte da voz com a colaboração de Cláudia Manso, que deu aula de canto pra gente durante esses meses. Não sei se vai você pra gente aqui. Mas a importância da palavra chegar até vocês e até onde ela chegar. A gente está aqui no palco em diferentes posições, eu fiquei o tempo todo. Então, como minha voz chegava aí, a gente fez isso através do canto, que é muito legal, porque o jeito que a gente dialoga é como se fosse música também, e a gente vai colocando essas notas e afinando até todo mundo chegar a essa conclusão que vocês viram. Por mim, meu nome é Michel. Eu queria agradecer ao professor Márcio e também a Neguizu, porque a aula dele, de Neguizu principalmente, nos ajudou a soltar mais o corpo, mesmo eu sou muito tímida. Então, eu tenho dificuldade de me soltar e com as aulas dele eu percebi que eu me soltei mais. Todo mundo é que se soltou mais, né? E é isso. Boa noite, minha gente. Eu sou o Liberton. Tenho uma pergunta. Onde vamos a partir disso? Como cada um volta para casa a partir disso? A observação que a gente fez no grupo durante esses 3 meses estamos trabalhando todo dia, o tempo todo, que a gente estamos juntos enquanto comunidade, enquanto família, esse tempo que a gente chama agora, todos vocês, é que a gente está trabalhando a autoridade o tempo todo, a gente precisa entender de uma função, essa percepção, né? Essa coisa da gente tornando mais que nos ensina no meio de uma coisa e outra. Então, o que eu estou
penso ou respondo ou não. Alguém pode responder você. Bom, meu nome é Igor, e pegando o gancho da pergunta do meu colega, chegamos aqui com muito anseio, onde chegaríamos, o que construiríamos nesse processo, e a verdade é que o mais gostoso de estar aqui no Vila e na Universidade Livre é o processo, é o fato de chegar e ficar em casa durante a tarde pensando que à noite teria encontro com o Negrizu, ou com o Márcio, ou com Cláudia Manzo, ou com Bira. E isso é muito excitante, foi muito excitante durante todo esse tempo. Então, onde chegaremos com isso é um pouco abstrato ainda, mas o que fica é o processo, que é incrível, é o processo de conhecer cada um deles, de confiar neles, em cena e, de uma certa forma, fazer uma família, construir uma família, porque a Universidade Livre é uma família e acho que onde chegaremos é um pouco abstrato, mas que possamos aproveitar cada momento do processo. Boa noite, sou Lucas Aranã. Chegaremos com esse desafio de fazer teatro, tratando dessa temática da identidade em Salvador, com esses corpos tão diferentes. Eu acho que o maior desafio para a gente foi justamente fazer esse questionamento individualmente, mas também no coletivo, sobre essa compreensão que a gente faz dessas nossas identidades, dessas alteridades, movimentar essa cena, construir o texto. E no teatro fica mais difícil porque é um lugar de exposição também. E aí tratar de identidade, se permitir entender a sua própria identidade através de todas essas interferências na atualidade, a gente está aí fazendo isso, né? Fazendo essas danças aqui, essa macumba gravíssima e acreditando que vai dar certo. É isso. Boa noite, gente. Eu sou Beatriz. Complementando o que o Michel trouxe sobre as aulas de Negrizu, é muito importante para o ator a gente ter consciência corporal. E quando se trata de consciência corporal, eu acredito que Negrizu ele foi nosso maior mestre a respeito disso, porque para que a gente pudesse fazer o que vocês viram hoje, para que a gente pudesse apresentar o que vocês viram hoje, existe toda a questão do laboratório de ator, que, parafraseando o que Vivi trouxe também, fez parte desse processo, o momento que ela exemplificou. Então, a gente, naquele momento, entendeu onde o nosso personagem estava no corpo, e não necessariamente um personagem, mas algo abstrato mesmo, onde a nossa linguagem não saiu mais, não vai sair de novo. Isso aí, do nosso corpo. E, bom, onde chegaríamos com tudo isso, acho que onde estamos também, né? Então, a gente está aqui agora conseguimos construir algo que me orgulhei muito, parabéns aos meus colegas, foi muito gostoso poder construir tudo isso. E todo o processo, acredito que será assim também. Então, acho que a gente quer chegar onde cada um subjetivamente entender, onde cada um tiver entendido onde quer ir, né? Então, a gente vai chegar nesse processo subjetivamente, cada um de forma subjetiva entende onde isso acontece, como isso acontece e onde quer chegar. Então, esse processo contínuo que tem um mês, galera, esse processo contínuo que tem um mês, vai fazer 2, começar a ir. Então, estamos chegando nesses 2 meses e acredito que daqui a 4, 6 meses estaremos ainda mais maduros, ainda mais desenvolvidos, seja corporalmente, seja na linguagem, na fala, no ritmo, principalmente, algo que foi muito presente em todos os 3 professores, mestres, em todos os 3 mestres na matemática, em todos os 3 mestres, esse ritmo, porque tanto Cláudia, quanto Bira, quanto Negrizu, eles ensinaram pra gente o ritmo que você fala, que você anda, que você expressa, porque atuar é sobre ter ritmo, é sobre o ritmo que seu colega está, o ritmo que você está e como você vai perpassar isso para vocês, no caso do público. É isso.
Meu nome é Gilson Barbosa, eu sou uma pessoa que sempre forma pelo teatro. E durante todo o dia, sempre que eu tenho a oportunidade de encontrar uma pessoa para eu vou ao teatro. Faço de repetir, faço de cantar, faço de manhã. Então é sempre uma oportunidade de ver novos talentos e estar nesse terreiro, como a colega falou que era uma macumba, né? Então eu sinto isso quando a gente está nesse espaço, um espaço mesmo que é incorporar uma outra coisa. Então só de ver vocês trazendo esse íntimo de cada um e incorporar no ser é muito importante. Esse acordo tácito, né, como disse Tom Zé uma vez, que vocês trouxeram para a gente no início, estava aquele silêncio e fica um pouco da questão para a gente, da interfere, não interfere, a gente precisa interagir, e depois vocês vieram traduzir para a gente, não, somos nós que somos o palco e vocês a plateia. Então é muito interessante esse retorno para nós ficar na plateia. Obrigado. Mais alguém? Comentário, alguma coisa? Boa noite. Assim, eu quero falar para vocês parabéns. Fui da Livre também. E assim, quando se tem a pergunta, né, o que é que estamos fazendo e tal, mas a gente que está aqui, a gente vê muito nítido um trabalho político, né, identidade, no momento que a gente passou tão difícil politicamente. Vocês trazem um tema tão precioso, né, sobre a importância do outro e várias outras, só mesmo parabéns mesmo, assim, me sinto muito feliz de estar aqui, de ver, que é isso. Obrigada. Lene Nascimento. Oi? Lene Nascimento. Minha prima. Uma pergunta. Vocês têm noção assim, de vocês, do quão especial é estar aqui nesse teatro? Do quanto a vida de vocês vai mudar, assim, para apresentar teatro? Tem essa noção já, assim, como foi essa. Porque esse povo faz muito de mudar, mas vamos poder clicar na segunda, porque a gente teve a sorte de praticamente viver aqui 2 anos e meio de domingo a domingo, né? Quase. Segunda, o mesmo tempo, E assim, mudou a vida da gente. Quando vocês falaram em família, aqui está até hoje um sistema de gente boa, todo mundo interligado até hoje. E a pergunta que quero, vocês aproveitaram, estão aproveitando e se vocês têm essa noção da importância desse momento. Eu acho que a dimensão que a gente dá a isso é tão, pelo menos falando particularmente, mas eu falo, a dimensão que a gente dá a isso está tão grande que é difícil até mensurar. Porque eu sinto uma euforia extrema quando todo mundo chegou aqui para ensaiar a primeira vez nesse lugar, nesse santuário, todos muito felizes em estar aqui, compartilhando essa felicidade. E todos os dias que se seguiram, eu acho que todos, cada vez mais, estreitamos laços diante disso, dessa admiração pelo espaço, pelo ambiente, pela experiência. Então, talvez a dimensão, de fato, seja um pouco difícil de mensurar, justamente pela sua grandiosidade. Eu nunca tive experiência com teatro. Eu dancei até os 18 anos e fazer a audição foi por conta do Rodrigo Gomes, que muita gente conhece. Ele postou, no Pai de Santo Tião falando, deixa eu estar falando um negócio aqui com você. Quando eu bater, você vai lá e acredite nisso. Aí eu vi essa história e eu vim aqui fazer a audição, tudo cirurgia, eu já trabalhar 0 horas, porque eu trabalho e saí daqui até lá, se a pessoa usa. Eu acho que eu encontrei no caminho. E assim, vou sentar aqui agora e eu aqui no Exu, eu achar lá que eu encontrei no caminho. Então eu não sei a dimensão, mas eu sou grato. Uma coisa que a gente estava comentando assim, porque direto a gente se encontra no ônibus vindo pra cá, vindo pra cá, indo a gente tá junto, essa coisa mesmo que você falou de família, mais ou menos, né? Significa família. A grande. Aí
eu e Raíssa começamos, a gente andando assim, aí vendo o pôr do sol, entrando no village. Estamos vivendo os melhores dias da nossa vida! E eu fiquei tão feliz. Então, tem essa energia, tipo, será que eu vou viver isso assim novamente, ou parecido com isso? E eu acho que não. Então, é um estalo essa pergunta, porque a gente realmente está aproveitando. Eu estou sentindo que estou aproveitando. Eu acredito que enquanto a prática de fazer e trabalhar no teatro, é muito raro isso aqui, de estar quase 2 meses e já estar no palco. Eu acho que em outros lugares não tem tanto isso, de estar já fazendo tanto. Eu acho que não tem tanto isso. E eu acho que existe uma preciosidade do que a gente está pesquisando, assim, sabe? Nesse momento de Brasil, que é identidade para todos nós, de sul a norte e tal, a gente precisa reestruturar, né, esse sentido coletivo de ser brasileiro, de ser sul-americano e tal. Então, poder estar em cena também precisando dessas coisas, eu acho muito rico, assim. Para além de estar aqui nesse momento, nesse momento de Brasil, estar aqui fechando isso. E além de questionar também, se perguntar, a partir da experiência, porque eu estava afastado do teatro, tinha 15 anos. Então, quando eu voltei, foi um impacto, outra coisa, muita coisa, tudo, na verdade. E aí, a partir desse experimento, eu me questiono e a gente joga a pergunta para vocês: como o outro lhe atravessa subjetivamente, né? Como o outro que está naquele tempo, naquela situação em que se encontra, perpassa por você? Qual sentimento ele lhe causa? Porque esse questionamento, acho que desperta muito do que a gente refletiu sobre a alteridade, não é isso? Como é que o outro lhe atravessa? A gente mostrou vários outros, né? Então, como é que o mendigo lhe atravessa quando ele passa por você? Como é que a marisqueira lhe atravessa? Como é que o diferente lhe atravessa? Como é que você trata isso dentro de você, né? Então, como é que você expressa isso? É importante. A pergunta dele já me atravessou aqui de diversas formas. É isso. Pensei nisso antes de vir pra cá. Porque fazer algo para desistir não vale a pena nem um pouco. E saber o quanto você ama estar aqui, pô, teatro histórico, tem uma placa grandona ali no GPS em qualquer lugar. E eu acho que isso me causa um sentimento de imortalidade. Depois que eu estive aqui, eu sou imortal para todo sempre. Mas também trouxe, como muitos já estiveram aqui disse essa história, eu já tinha desiludido de teatro, eu ia largar mão de tudo isso. Olha, besteira que eu ia fazer, fala Olha, besteira que eu ia fazer na minha vida, por causa de outros que não mereciam acabar com toda a arte, todo o brilho que me dá. Então é isso que eu falo, a quem está aí sentado me assistindo, não deixa a arte morrer, não deixa a arte acabar. Vamos pra frente. A nossa turma faz 10 anos esse mês, né? De que a gente tem um episódio A sua também? Não, a turma existia 2013? Eu acho que começou em 2012, não foi? 2013. Quase 2 meses, eu acho. A gente entrou pelo curso e foi incorporado pela Liga, né? E o tempo passou realmente voando, assim. Eu fico pensando no que eu teria feito diferente há 10 anos atrás. Eu acho que, como ator, eu teria escutado mais as reciprocidades, assim, sabe? E, assim, para mim, os melhores atores do mundo são aqueles que sabem respirar e falar. Vocês, obviamente, eu não sei fazer, tá? Mas estou tentando, até hoje, eu sinto que é esse processo, assim, constante. Nunca está pronto, sabe? Sempre tem medo da coisa em si, daquela curiosidade, assim. Eu acho que é uma coisa que você teria feito diferente lá atrás e sucesso. Lindo. Estou muito emocionado, mas o conteúdo é típico, assim. Eu esperava ficar nessa nostalgia toda, assim, eu acho. Eu tava aí mais cedo, velho. Ô, lindo. Chamou meu irmão, tipo diretor. E começou aqui. A gente fez todas as peças e porque é de segunda a segunda, do dia 3 de janeiro ao dia 31 de janeiro. De lavar a roupa, assim, no mesmo dia, para passar a casa. Ainda não é nem o original. Então, eu memória do guardo com muito carinho. Assim. Para
tem uma particularidade aí nesse trabalho agora, que eu tô aqui da Livre, 10 anos, que Márcio sempre trabalha com textos de dramaturgos, né, nas montagens, na maioria das vezes muito conhecido. E dessa vez vocês estão tendo a oportunidade de construir essa história de uma maneira autoral, né, assim, com o texto de vocês. E aí eu gostaria de saber até de vocês, assim, nesse experimento, o que é que vocês, se vocês se emocionam no momento que vocês dizem o que vocês estão dizendo. E o que é que vocês percebem no momento que vocês estão dizendo isso, que é que te traz assim de emoção, né? Ou se no momento que vocês estiveram agora no palco, isso daí já se modificou na cabeça de vocês. Como é que foi o... Foi curioso porque no início, quando a gente estava fazendo esse exercício de fazer esse retalho, essa coxa de retalho, nada fazia sentido. Me pareceu uma grande viagem. Todo mundo, umas coisas muito cabeçudas, umas coisas nada a ver. Não parecia que teria um público. E aí o papel da nossa direção, como fundamental. Quando o Márcio começou a fazer o desenho, propôs outros exercícios a gente se dirigir, isso começou a tomar um sentido, sabe? Uma narrativa, não sei se é uma narrativa, porque a narrativa é muito linear, mas uma construção mesmo, assim, um fio condutor nesse texto. E aí a gente foi entendendo esse significante, assim, né? De cada uma dessas palavras, dessas frases. As cenas foram surgindo também a partir desse texto. Então, falar do texto, quando a gente estava saindo também, trazia muitas dessas emoções de cada forma que cada um de nós lê e entende as nossas e a identidade do coletivo. Então, foi barriga. Como ele disse, a gente inicialmente não havia entendido exatamente a mensagem do texto, porque foram recortes de outros textos, de frases, a gente juntou e a gente refez a ordem do texto. Então, inicialmente foi algo totalmente sem sentido, foi difícil para a gente comentava sobre isso. E as coisas foram tomando forma quando a gente dividiu em grupo, quando a gente dividiu com o grupo. Então, esse compartilhamento, esse debate que existiu entre o grupo foi importantíssimo para que a gente pudesse dar um significante, um signo àquele texto, entender aquilo como um texto e para posteriormente conseguir interpretar aquele texto. E quando a gente conseguiu entender cada texto, cada grupo, foi algo muito emocionante, porque a mensagem é realmente muito forte. E muito louco como, acreditem se quiser, mas esse texto que vocês viram hoje, ele já teve outra forma, ele já foi completamente diferente, porque como eu disse, a gente foi fazendo recortes e refazendo textos. Então, já foi dito de outra forma e ainda assim a mensagem permanece a mesma e concisa nesse mesmo sentido final. Né? Mas sobre a emoção, eu me emocionei muito, porque não com o que eu digo aqui, mas ver o outro dizendo o que eu escrevi. Porque o texto foi colaborativo, mas eu não falo o que eu escrevi, né? Mas me emocionei também com o que eu escrevi, eu achei engraçado, achei tocante, achei sensual, né? Aquela coisa assim, mas ouvi como o meu colega, ele interpretou o que eu escrevi de outra forma, trouxe outra coisa e ver, não a forma como ele disse, mas me emociona como uma palavra se transforma. A transformação da palavra é algo que me emociona. E tem uma coisa que o Márcio, até ontem, estava conversando com a gente sobre a compreensão do que a gente está dizendo, da palavra, que perpassa muito pelo outro, então é sempre um diálogo, é uma resposta. Eu acho que o que emociona mais é essa troca. Não é só o que eu estou falando, mas por que eu estou falando isso a partir do que foi dito para mim antes. Então, pelo menos para mim, o que é uma coisa muito potente é exatamente esses laços que vão se criando a partir de um trecho, de um texto que foi coletivo. A gente consegue identificar algumas partes que a gente escreveu, mas com a complementação de uma outra pessoa totalmente aleatória que estava numa viagem ou outra, a gente percebe que isso é tão potente. E aí a gente vai com real, isso, sabe, vai dando um gás para a coisa. Mas, ao mesmo tempo, é um trabalho que
não se acabou. A gente, até ontem, estava batendo texto, a gente estava conversando. Por que você está falando isso? De onde é que isso surge? Então, é uma busca pela identidade e pela sensação e pelo sentimento também. Eu ainda estou assim, como o Sara falou, até hoje. Eu acho que ainda é processo. É porque, assim, acho que teve um detalhe que a gente não falou. A lógica foi a seguinte: não houve nenhum tipo de, o máximo de racionalidade que se encontrou, de busca poética ou de qualquer coisa que se encontrou nesse texto, foi a busca de um sentido. Eram textos absolutamente aleatórios, né? Absolutamente sem sentido quando você lia assim à primeira vista, e que a ordem foi: comecem a ler, comecem a buscar sentido. Onde é que a ideia aqui termina? Onde começa uma ideia, onde termina uma ideia, e você tem um desafio. Esses textos que vocês têm são eles para virem, leiam, e vocês não podem tirar e nem colocar nenhuma palavra. É isso que está aqui. Então, assim, você não tem liberdade. Então, assim, a gente ainda está buscando, tem coisas grandes. É livre, mas é certo. Foi dado, então a gente ainda está buscando isso. Tem algumas coisas que você ainda está buscando, mas aí você se depara e diz assim: caramba, que negócio bacana, como é que uma coisa que não fazia sentido nenhum, de repente brotam pedaços, são coisas assim, que a gente vai encadeando, costurando, e que tem um diálogo que surgiu de um texto que não foi pensado como diálogo. Assim, então, eu acho que existem momentos efetivamente que nos tocam profundamente, porque nós já conseguimos encontrar este lugar, talvez, mas esse é ainda um processo. Não posso dizer que eu, pelo menos, né, hoje, eu não posso dizer que é algo que todo texto toca profundamente, que eu sou capaz de dizer qual é o sentimento que brota quando eu falo determinados pedaços. Alguns eu até sei, outros eu ainda estou buscando esse sentimento. Falando sobre esse sentimento, quando eu trouxe o cuidado para vocês, eu tive a sensação de que eu precisava me buscar enquanto ser humano. Eu tive um contato muito próximo com a rua, morando aqui no centro. A gente conhece Léo, a gente conhece a casa, a gente conhece algumas entidades que conhecem. E aí eu tive que me aproximar dessas pessoas que estão em condição de rua para tentar entender como é que essas pessoas vivem. E paralelo a isso, outras pessoas que moram próximo a mim, que eu percebi que estavam caminhando, percebi que essas pessoas que davam para essas pessoas, eu estava começando a dar com elas nesse lugar mais próximo. Quando eu venho aqui para falar isso que é carnaval e que não entendo o que é isso, eu venho através de um lugar da pessoa que não é vista, não é amada, que não pode sentir isso porque foi negado a ela para sentir. Falando sobre emoção. E continuo com essa pergunta, né? Onde eu posso chegar com esse mergulho? Porque é muito profundo. Mas é constante. Acho que uma pergunta importante também que faz a gente sentir mais o texto é para quem a gente está falando, né? Que é o que o Marcos, os professores sempre falam. Porque é isso que dá sentido para o que a gente está dizendo, né? Então, não só a construção do nosso personagem, mas como a gente recebe aquilo que vem do outro. A gente tem uma preocupação muito de gravar a frase certa, no momento certo e tal, e não escuta o que a outra pessoa está dizendo. Tem que usar o diálogo. E é um texto que levanta muita bola, ele é muito filosófico, eu acho. Assim. Ele levanta coisas e cada um vai registrar aquilo de acordo com as suas referências, de uma coisa que eu vi mais alto, que eu vi mais. Eu acho que por isso é muito bonito, ele é muito bonito, cada um pode ter uma linguagem muito diferente. Eu queria falar. Meu nome é Yasmin. Eu fiquei muito tocada com a apresentação de vocês, foi extremamente enriquecedora. Parabéns a todos vocês, foi incrível, sem palavras. E a pauta me é muito significativa, porque
eu gosto muito de trabalhar com essas questões. Eu escrevo de vez em quando poesia e eu gosto muito de trabalhar com a questão subjetiva. Vocês trabalharam e tudo mais. E a pergunta que me veio na cabeça é: como vocês conseguiram lidar com o inacabado? Porque vocês usaram a lógica de uma pessoa escreve, depois outra, e eu fico perdida quando é para trabalhar assim. E eu achei incrível que vocês fizeram uma grande obra com isso e ficou perfeito. Como vocês lidaram com esse sentimento pessoal, no caso, né? De deixar outra pessoa continuar o que você começou? Não desapego. Porque simplesmente você está lá envolvido com o texto escrevendo, aí Márcio bate nas palminhas, largar. Você não pode nem olhar o que a pessoa está fazendo, aí você tem que conseguir pegar o outro texto da outra pessoa. Então é um exercício de desapego e confiar que aquela pessoa vai dar o melhor dela, mesmo que não dê. Mas você tem que confiar. E aí, confiando nesse possível melhor, dialoga com outros possíveis melhores. E aí, depois de uma reestruturação, porque não ficou na linearidade, na forma linear que o texto foi feito. Dividiu grupos e aí reestruturou. E foi, né, uma coisa coringa para ficar um pouco melhor. Porque se fosse não teria dado o que deu aqui. Eu acho que uma coisa que pega muito desde quando a gente entra aqui é que não existe essa busca por algo pronto, nem por um produto final, nem por um espetáculo, que pode chegar a acontecer, mas a gente tem muito tempo de experimento, porque realmente a gente está experimentando. E até hoje, de tarde, quem estava aqui mais cedo, experimentou outras coisas também, né? Outro jeito de falar, outra informação. Então, acho que é muito isso, aprender e entender, a curtir o processo e como o Vivi falou, confiar que as coisas vão acontecer. Quando a gente estreou aqui, não estou falando a gente estreou um Shakespeare, e tinha essa luta de, né, conseguir compreender o que estava falando, porque era terrível, assim, pode ser o nome da peça. E era isso, de assim, perseguir algum lugar que quer dizer, né? Então, às vezes, a gente sentia isso, essa dificuldade de compreender verso por verso que eu estava dizendo, mas tendo uma fé que de uma forma geral, vou meter aqui, sabe? Para poder conseguir defender aquilo até o fim, né? E você não pode mudar, né? O Chico também não pode mudar nada, uma palavra assim, no processo. Então, você tem que aprender a falar. Assim. A gente tratou o colega com seriedade que se trata Shakespeare. Eu acho que é confiar um pouco no outro, porque senão a gente não ia fazer nada. É ordem e amor, né? E É bonito isso, gente. Muito bonito. Porque na sociedade da gente, a gente não vê muito isso, né? E isso aí é muito significativo. Inclusive, sobre acessar o outro, é acessar as emoções do outro também, mas não significa que vão ser só emoções boas, né? Então a gente acessava, inclusive eu lembro que Márcio teve trabalho com a gente para tirar de diversas cenas raiva, porque não tinha raiva, não tinha discussão, mas a gente estava discutindo, porque a energia era essa quando a gente acessava determinados personagens. Então a gente estava inserindo uma discussão, um conflito que não existia por conta da raiva que a gente estava sentindo. Mas é um turbilhão de emoções, muita coisa. Coisa boa, coisa ruim. Tiago é sobre isso, né? Sobre despertar emoções, seja ela qual for. Não é o primeiro grupo que eu faço parte de intensidade, assim, eu faço parte de outro grupo, que era tão intenso quanto, tão longo quanto. Então, a unidade de família, ela existe mesmo, porque assim como a gente gosta muito uns dos outros, a gente também não gosta muito uns dos outros, a gente também briga, a gente também fica com raiva, fica com vontade de dizer, tá errado, ou então, tipo, meu Deus, que merda que eu fiz, eu atrapalhei meu colega e tal, e é sobre isso, é sobre despertar emoções e saber como essas emoções acontecem, até para transpor essas emoções, porque o ator ele faz isso, transpõe isso, perpassa isso. Então a gente precisa sentir isso, até para saber passar isso, senão não acontece. Quando o texto ficou pronto, né, no dia que fizemos essa atividade com massa, foi aterrorizante. Você leu aquele bando de pensamentos diferentes, de diversas identidades e alteridades que compõem, né, esse grupo. E
Mas ao mesmo tempo foi tão bonito construir algo em cima de ideias diferentes, de vivências diferentes. Eu, por exemplo, nunca tinha escutado o termo alteridade, para ser bem sincero. E aí, quando eu fui aprendendo, lendo o texto e escrevendo sobre minhas poucas ideias, mas por mais que no início foi aterrorizante, o processo foi muito rico, né? Construir isso que vocês puderam ver hoje, em cima de ideias diferentes, de pensamentos diferentes, mostrou o quanto deu certo, o quanto foi enriquecedor para cada um, porque eu me interessei muito por ir em busca da minha identidade e pesquisar mais sobre alteridades. E, enfim, por mais que tenha sido aterrorizante, no final deu tudo certo e foi incrível, todo o processo. Ao contrário da minha colega que soube desapegar do texto dela, eu estava lá entretida com meus pensamentos escrevendo, aí eu olhava assim, não acredito, e tentava escrever mais rapidinho, não dava, aí eu passava a folha pro lado, aí vinha outra coisa totalmente diferente do que eu estava escrevendo, do que eu estava pensando, eu falei, que é isso aqui, gente? Porque foi distinto em grupos, né? Metade da turma foi alteridade, metade identidade. Então, uma hora a alteridade ia chegar na identidade e vice-versa. E aí, pra mim, eu ficava correndo literalmente para escrever. Eu acho que até um dos garranchos que os meus colegas não entenderam pode ter sido meu, porque eu não queria desapegar da minha ideia, da forma que eu estava escrevendo. Mas eu não vou mentir, eu ia para casa assim, o que é que vai acontecer com isso aqui? Eu ia para casa assim, meu Deus do céu. Mas aí tinha outro dia chegava, e aí eu saía quicando de alegria, porque aquilo ali tomou uma proporção que eu não imaginava que ia tomar. Quando ele falou assim, ele nem separou o grupo, escolheu, tava uma roda, 4, 4, 4, 4. Vocês são um grupo, se virem. Aí a gente lia o nosso texto, que era totalmente diferente do coleguinha. E nisso a gente fez um grupo, fez uma mini peça. Aí nessa mini peça, a gente apresentava. Ou seja, não era um grupo desse tamanho, não era uma só coisa. Eram várias coisas distintas. Então foi uma coisa assim, que você ficava todo dia pra casa. E foi muito legal de fazer. Foi eletrizante. Eu acho que, pessoal, uma coisa que você falou, eu acho que essa coisa de não querer terminar refere para uma coisa que é de coletividade, de confiança no outro. E a gente vive muito no sentido de que eu sou capaz de terminar tudo, sou eu e eu e eu e eu. Me lembra que até o Renascimento, em certo ponto, não se sabia quem escrevia nada. A ideia de autor surge até o Renascimento. Depois do Renascimento, tem muita coisa que a gente lê que a gente não sabe se foi Aristóteles que escreveu algumas coisas. Não sei se isso é verdade, mas eu vi uma pesquisa de introdução à literatura, porque havia uma lógica de você atribuir a um certo estilo. Então, a ideia de autor, dono de uma obra, eu escrevi, eu terminei, a ideia é minha, é muito recente. E isso faz parte da vida também. Eu acho que a vida é um pouco assim. A gente vai fazendo em tudo que a gente faz na vida, cada um vai pegando ali, dando continuidade, porque nossa vida é finita. Se ela é maior ou menor, não importa, mas a gente vai ter sempre que confiar em outro que vai continuar. E eu acho que esse exercício é no sentido de dizer, você só tem 2 segundos para dizer qualquer coisa, o resto é alguém que vai continuar a sua obra. Toque sua vida. É uma coisa muito você falando isso, e também você compartilhando essa experiência na vida. É interessante a gente pensar como essa casa, como os colaboradores também tiveram essa confiança da gente, dar continuidade a uma história que foi iniciada antes. Então a gente está aqui falando sobre identidade, sobre alteridade, mas ao mesmo tempo a gente está falando sobre teatro, que é confiar no outro, é fazer dar uma resposta e escutar uma pergunta de uma maneira muito autêntica, não, de uma maneira muito verdadeira. E aí, quando
perguntar, né? Então, mais alguma dúvida? Não. Então, vamos para casa. Muito obrigado. Tudo isso que eles falaram, estou aprendendo. Porque realmente foi uma intenção. Nunca fiz alguma coisa assim. A aula não é só sobre os clássicos ou sobre autores. O Frankenstein foi construído assim. Teve outros projetos da Vida Livre que foram construídos assim, desde a base, desde a palavra, né? Desde o início, desde o texto. E essa coisa do teatro coral, que a gente exercita, é isso, é um coro. O coro não é mais dono de tudo, né? E ao mesmo tempo é. Então o texto não era deles, não era de cada um. O texto era de todos. E sendo de todos, era do outro, porque não era meu. Então, por isso eu cobrei deles essa precisão das palavras, né? De não botar caco, não facilitar. Estava difícil de falar, aí tem que descobrir um jeito de falar aquele conjunto de palavras e de sons que se embolam. Como é que fala isso para não embolar, para o público compreender não só o sentido, mas as palavras em si, porque as palavras em si têm seu sentido, né? E é isso que a gente exercita muito. Qual é o sentido das palavras? Por que as palavras juntas estão dizendo? E como é que eu transformo esse projeto visual, esse projeto gráfico num projeto sonoro? Transformar isso que elas tinham em som. E aí tem essa coisa que eles falaram da escola, que a gente aprende que vírgula tem uma pausa, ponto é uma pausa maior, não sei o que tá. Mas não é assim, não é isso de verdade. As vírgulas, as coisas gráficas, né, da escrita, da palavra, são para a gente conseguir entender, compreender o que está escrito ali. Quando ela vira som, ela ganha uma outra dimensão, ela ocupa o espaço também, ela vira tridimensional, ela não é mais só chapada, né? Ela é universo. E a gente começou disso, da palavra, que é a palavra gráfica, para a palavra sonora, para a palavra física, corporal, rítmica, etc. E o próximo vai ser um texto escrito por outros. Aí vocês vão ver.